Pessoal, esperar um pouquinho aí que a Ana já está chegando para a gente começar a nossa live. Me Oi, escuta aí, Léo. Ana? Escuto. Ah, legal. Show de bola. Então tá, também estou te escutando bem. Então, Legal. inicialmente queria agradecer o pessoal aí que já está entrando, né? Explicar que ontem a gente teve que acabar adiando a live, tivemos alguns problemas aí de temporais aqui em Santa Catarina, ciclone, acabamos ficando sem energia, sem internet e prejudicou um pouco aí toda a nossa programação. Mas eu agradeço todo mundo que pôde estar aí hoje novamente para a gente dar sequência aí na live que eu tinha programado. E obrigado, Ana, por poder ter adiado aí junto comigo e participar hoje dessa live. Que isso, fico feliz que deu Ah, tudo certo para a gente fazer hoje, né? sim, ainda bem, né? Deu tudo certo. Ainda bem que a gente já tinha disponibilidade na agenda também. Então, a nossa live hoje vai ser sobre engajamento e voluntariado, né, no caminho da Mata Atlântica. A gente pretende discutir um pouco sobre esse assunto e debater um pouco e pedir para o pessoal que for chegando, conforme disponibilidade, mandar as perguntas aí no final para a gente poder se organizar melhor com o tempo aqui e fazer a apresentação e a troca de ideias que nós vamos dar sequência. Vou pedir então inicialmente para a Ana é, se apresentar, explicar um pouquinho do trabalho dela aí à frente do W e aí depois eu também me apresento. Por favor, Ana. Tá certo. Bom, então, olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Ana Carolina Lobo, o pessoal me conhece como Carol Lobo, e eu sou gerente de conservação do WWF Brasil. Nos últimos 7 anos estive à frente aí do programa Mata Atlântica e Marinho, e agora estamos expandindo os horizontes, olhando mais também para uso público em áreas protegidas, inovação e continuando aí tocando com muito carinho essa agenda tão maravilhosa que é o engajamento da sociedade em torno da natureza e das áreas protegidas. Então, um prazer estar aqui. Valeu, obrigado, Léo, Ana. Então tá, vou chamar a partir de agora a Carol, né? Como a gente já costuma se chamar. Então, me apresentando um pouco para o pessoal, meu nome é Ivo Leonardo Schmitz, mas todo mundo me conhece por Léo, na verdade. Eu sou presidente da CEPAV, que é uma ONG, né, uma empresa do terceiro setor. Estamos sediados aqui no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A CEPAV, ela faz parte da Federação de Montanhismo, ela é uma associação de montanhistas, mas o trabalho que ela faz, principalmente aqui na região, é utilizar o turismo como o turismo de meio ambiente, de natureza, da prática esportiva, como uma ferramenta de desenvolvimento, né, também para a proteção do meio ambiente. Então, a gente tem umas estratégias diferentes e tem dado muito certo, e eu vou falar um pouco também desse processo. Além disso, eu já estou junto ao projeto Caminho da Mata Atlântica desde 2017, participando diretamente como articulador aqui no estado de Santa Catarina, né, puxando mais pessoas, fazendo esse envolvimento mais direto dentro do estado, mas eu ajudo aí no Comitê de Gestão Nacional, um pouco na comunicação aí e outras estratégias também. Então, fico muito contente de estar podendo novamente estar aqui representando o Caminho da Mata Atlântica para a gente conversar um pouco. E vamos dar sequência. Aos poucos a gente vai responder um pouco das perguntas que o pessoal fez aqui já, lá no finalzinho aí, depois a gente vai passando, eu estou anotando as perguntas aqui e a gente deixa para responder no final para não atrapalhar também a sequência dos trabalhos. Carol, quer falar um pouco aí do teu trabalho, do teu envolvimento, com toda essa questão do engajamento e voluntariado, o que tu podes aí agregar para nós nesse ponto? tá certo. Eu vou conversar um pouco sobre o projeto Bora Andar, que foi aonde tudo começou assim para nós, em 2014, 2013, mais ou menos. A gente conheceu uma empresa incubadora de movimentos sociais, que o nome é Purpose.
E eles já tinham trabalhado na criação da plataforma de petição online Avaz, que muita gente conhece, movimentos pela Green Economy, GLBT, etc. E eu cheguei até eles e falei, bom, será que seria possível a gente fazer um movimento social em torno da Mata Atlântica, né? E aí a gente começou a pensar, a primeira vez que alguém tinha procurado eles para falar sobre movimento social em prol de algo ambiental, assim. E aí o primeiro desafio começou nesse momento, com a encomenda, e a gente estava passando por uma crise hídrica muito grande em São Paulo e no Rio de Janeiro, e começamos a explorar, né? Puxa, será que então é melhor a gente trabalhar o tema da água, da importância das florestas para a provisão de água para as cidades, né? O que motiva as pessoas, conecta as pessoas ao bioma Mata Atlântica e o que desconecta, né? Como que as pessoas, 145 milhões de brasileiros vivem na Mata Atlântica, no Brasil. Se a gente contar com a população da Argentina e o Paraguai, são 148 milhões de pessoas que são abrigados por esse bioma maravilhoso. E pouca gente reconhece isso, a importância da qualidade das suas vidas, né, relacionada à existência da floresta, né, atlântica. Então, a gente fez uma pesquisa nas principais capitais do Brasil para entender o que motivava ou não as pessoas a se conectarem com o bioma. E a gente percebeu que, na verdade, o principal tema a ser endereçado, de acordo com essa pesquisa que a gente fez, era que as pessoas elas precisavam ter um momento de lazer em áreas verdes. Muitas pessoas que vivem na Mata Atlântica estão em grandes centros urbanos, né? 87% da população brasileira vive em grandes centros urbanos. E aí, só um parênteses nesse sentido, né? Agora a gente está vendo como que a quarentena e o Covid está deixando latente essa vontade das pessoas de saírem dos centros urbanos, né? Assim, fecha parênteses, acho que é importante a gente falar disso depois, ao longo da nossa live. Mas, desde aquela ocasião, as pessoas falaram, eu quero ir para um parque, não sei cadê o parque. O pessoal de São Paulo achava que só tinha o Parque do Ibirapuera ou grandes praças. Diferentemente do Rio de Janeiro, né, que o pessoal está muito mais assim conectado com a paisagem. Mas a gente começou a pensar, então, como que a gente poderia promover essa conexão, e a gente entendeu que se a gente trabalhasse como principais temas, né, no âmbito desse movimento social que virou o Bora Andar, o valor adicionado da natureza para a vida das pessoas e a cultura da vida ao ar livre iam ser assim os grandes valores que, a partir disso, a gente conseguiria ter a sociedade mais engajada na proposição de melhores políticas públicas para o meio ambiente, no amor e valorização aos parques, etc. E aí, a partir disso, a gente começou um longo processo, imagina, agora já vai dar 6, 7 anos que a gente está atuando nisso, de co-construção, né, dessa iniciativa com muitos atores e parceiros, governo, sociedade civil organizada, setor privado, várias ONGs e movimentos, Federação de Montanha, etc., de fazer um movimento Bora Andar, aterrissar num território que virou, então, o caminho da Mata Atlântica, essa trilha longa que conecta muitas áreas protegidas ao longo da Serra do Mar, né? Que conecta os principais centros urbanos, tem quase 4.000 quilômetros, né, de extensão, e que, sobretudo, conecta as pessoas e a Mata Atlântica, né? A Serra do Mar ela é uma das principais oportunidades de lazer com qualidade que as pessoas tem, né, para usufruir da Mata Atlântica, de cachoeiras, cavernas, experiências de caiaque, longas caminhadas. Ela é tão diversa e maravilhosa, né, Léo? Você que está em Santa Catarina, aí mais próximo da Serra do Mar, pode falar mais. Beleza, né? A Serra do Mar aqui é uma maravilha, né? Então foi assim que tudo começou, e a gente espera, ao longo do tempo, daqui para frente, que o movimento Bora Andar ele se amplie para muitos territórios, né? Porque, no fundo, o que a gente quer é que as pessoas elas consigam se conectar mais, amar mais, se curar, se conhecer a partir dessa conexão com a natureza, que tem se mostrado assim, ser tão importante cada vez mais para a sobrevivência das pessoas na Terra, inclusive, que é o que a gente está vivendo agora, né? É verdade, aí, ficou ainda mais evidente, né? Com toda a situação que a gente está passando, né? As pessoas têm essa dependência, né? Tá morando numa selva de pedra, acaba sentindo falta da natureza.
Exato. E daí eu devolvo a bola para você, que eu queria ouvir um pouco de você da perspectiva de quem está na ponta, liderando aí o processo aí em Santa Catarina, junto com muitos parceiros, e vocês têm inovado tanto, né, em tantas frentes de conexão do caminho com, inclusive, setor produtivo, né, inclusive o pessoal do agro, o que também aborda um outro paradigma assim que o Brasil tem vivido, que é que conservação e desenvolvimento podem e devem caminhar juntos, né? Então, queria que você compartilhasse um pouco disso, Léo, com a gente. Então, é isso mesmo, né? Eu acho que eu vou começar a minha fala alertando para duas coisas que tu falasse que bate bem de frente com o que eu uso bastante nas palestras quando a gente fala do caminho da Mata Atlântica. Primeiro, a questão do déficit de natureza, né? Se a gente for buscar toda a parte teórica disso, ele já vem, né, de estudos lá atrás que falava dessa dependência, da falta de natureza, né, do que isso acaba resultando no psíquico das pessoas, né, nessa falta de conexão, né, e o quanto que o engajamento ele tem a ligação com a preservação, né. A gente vê números satisfatórios que quanto mais engajamento as pessoas tenham em projetos que têm uma conexão com a natureza, mais a gente consegue ter uma preservação do meio ambiente. E eu vou também relatar bastante disso, dessa nossa experiência que a gente tem aqui em Santa Catarina, principalmente no Vale do Itajaí, aqui, que é um trabalho que eu estou bem à frente e a gente vem executando, né? Então, em Santa Catarina, o projeto Caminho da Mata Atlântica, por mais que eu seja um articulador, mas ele está centralizado dentro da FEMESC, que é a Federação de Montanhismo e Escalada do Estado de Santa Catarina. Isso foi, inclusive, uma das propostas lá em 2017, quando a gente estava montando a comitiva nacional. Eu acabei levando essa proposta de a gente puxar, né, a federação como uma entidade representativa para facilitar alguns processos. Porque, para o pessoal entender, o Caminho da Mata Atlântica ele é um coletivo, né? A gente não tem uma entidade ainda pública, com CNPJ, porque isso tudo acaba dependendo de despesas financeiras, do qual a gente não tem arrecadação, né? O W é um dos nossos principais apoiadores do projeto, né? E a gente, inclusive, o próprio site que a gente tem hoje foi dado pelo W, né? O projeto do site foi dado pelo W, ele né, cobre algumas custas de várias coisas, mas a gente tem algumas outras necessidades que têm dificuldade. Então, o fato de ter uma federação com CNPJ, com tudo estruturado, facilita em alguns procedimentos e até tentativas de captação de recursos, parcerias, oficializar diversas necessidades. Né? E aí, aqui em Santa Catarina, depois que a gente conseguiu formalizar isso através da federação, nós conseguimos também fazer com que as associações de montanhismo que estão separadas, né, pelos estados, que na verdade aqui acontece de ter uma associação em cada região, nós temos no sul uma, Grande Florianópolis outra, Vale do Itajaí outra, no norte outra, então essas associações também, conforme a disponibilidade delas, abraçaram o projeto, né, e também conseguiram fazer o engajamento dos montanhistas que já têm uma ligação maior com essa área do meio ambiente, com a área da proteção, já conseguiram trazer e mobilizar, de certa forma, um volume de pessoas inicial bem legal, né? E aí a gente começou a fazer alguns desenvolvimentos e algumas tentativas, né? Principalmente eu iniciando os trabalhos aqui com a Prefeitura de Guabiruba, por exemplo, que é uma cidade próxima onde eu moro e onde a gente tem um relacionamento muito grande com o poder público. É uma cidade pequena, 33 a 34 mil habitantes, só que ela tem uma grande parte dela ela faz parte do Parque Nacional da Serra do Itajaí, então é uma unidade de conservação federal, né, super importante, principalmente por questões de recursos hídricos, né? Santa Catarina passa esse ano por uma estiagem que eu acho que em torno de 70 anos não passava, então é um caso, esse ano, diferenciado para nós, mas a gente já tem essa preocupação de recurso hídrico olhando lá para frente. E o fato de conseguir fazer essa mobilização através da associação nos permitiu poder estar dentro de conselhos de turismo, conselhos de meio ambiente,
está presente nessas principais, não só conselho, mas também sendo conselheiro do Parque Nacional, conseguir usar o projeto como também uma das ferramentas para esse desenvolvimento e para essa proteção. E aí a gente consegue, dentro das políticas públicas, colocar o projeto como, na verdade, uma ferramenta que, embora é um caminho longo, né, a gente está falando de uma trilha de mais de 4.000 quilômetros, só que dentro do município, ela corta todo o município. Então, o município vai receber dentro dessa sua estrutura diversas trilhas que vão virar atrativos para eles. Então, a gente passou de uma configuração de um município que não trabalhava forte nenhum atrativo natural ou não tinha estruturado, né, dentro do seu processo de turismo. Nós transformamos ele num município que colocou o projeto Caminho da Mata Atlântica dentro do seu plano, né, conseguiu botar isso, está dentro do plano de turismo. Então, a gente sabe que, por mais que houver mudanças políticas, existe um plano que deve ser seguido. A gente conseguiu estruturar dentro de mapas essas principais trilhas, conseguimos conversar com proprietários que ainda não tiveram suas áreas indenizadas dentro do Parque Nacional, para que eles abrissem os acessos para que as pessoas comecem a ter maior volume, porque com mais volume de pessoas, né, usando aquilo lá para o bem, a gente começou a tirar daquele ambiente caçadores, começamos a tirar daquele ambiente palmiteiros, que ainda é um dos grandes problemas da sociedade que a gente tem aqui em Santa Catarina. Então a gente começou a afugentar o pessoal desses locais. Inicialmente a gente sabe que gera um certo impacto, né, a abertura de uma trilha, na verdade, com maior volume de pessoas. A gente sabe que vai gerar algum problema de impacto nesses casos, inicialmente gera um lixo adicional. Mas todo um trabalho que a gente fez de começar a puxar multirões e envolver os voluntários, abrir isso não só para associados da ACEPAV, mas também para a sociedade em geral, começamos a trazer moradores da região, começamos a trazer moradores de outras cidades próximas para auxiliarem no trabalho de multirões de limpeza, de manejo de trilha, começamos a organizar todo esse processo. Os próprios proprietários começaram a ficar interessados porque eles viram que a coisa ficou organizada, que agora começou a ter menos lixo na trilha. Aquele pessoal que era mais trilheiro, na verdade, mateiro, que era mais comum, que levava, às vezes, só fazia um churrasco lá em cima, levava uma lona, isso começou a não ter mais, porque os lixos são recolhidos mais diretamente. Então, essas ações têm ocorrido frequentemente. E aí a prefeitura viu nisso também uma proposta muito interessante de desenvolvimento turístico, de achar nessa possibilidade uma forma de gerar receita, né, para a população. Então, agora as pessoas estão começando a ver que existe uma grande possibilidade de geração de renda, e é uma geração de renda infinita, ao invés do que quando parte para a questão, né, de plantio de eucalipto, para outras formas, né, de utilização de terra, ela é finita. A gente sabe que uma hora vai extrapolar, a água vai começar a acabar, vai ter diversos problemas. E isso foi muito interessante, porque a gente começou a ver uma certa concorrência de diversos bairros, começaram a procurar e dizer, aqui também vai ser feita a trilha, e esse meu atrativo que tem aqui próximo, o que a gente pode fazer? Os municípios vizinhos também começaram a puxar e procurar a CEPAV, né? O que a gente pode fazer aqui para fomentar, né? E uma das coisas, por exemplo, que aconteceu agora com a questão da pandemia, que isso eu achei bem interessante, foi que a partir do momento que a gente começou a ter as pessoas... Aqui em Santa Catarina, né, toda a parte de tempo de pandemia foi um pouco diferente do restante. A gente parou um pouco antes, ficou calmo durante um bom tempo, só que as pessoas ficaram isoladas. Conforme foi começando, a gente notou que as pessoas começaram a procurar os ambientes naturais estruturados com maior volume, né? E aí a prefeitura se assustou e a grande maioria quis fazer bloqueio geral, né? Trancar de vez. Só que a gente sabe que a prefeitura não tem infraestrutura para isso, né? Uma prefeitura de uma população de 33 mil habitantes, com diversas cidades movendo o turismo para cá, e a prefeitura não tem estrutura de fiscalização. Então, nós começamos a entrar também com voluntariado para começar a fazer blitz educacional. Então, começamos a fazer blitz nas entradas de trilhas, orientando as pessoas
em áreas que não poderiam estar entrando, em áreas que elas deveriam estar usando máscara, em locais onde o deslocamento era feito de carro, a gente começou a negociar com a prefeitura para fazer um isolamento maior, para que as pessoas fizessem esse trajeto a pé. Então elas começaram a ir para o mirante a pé, então isso gerou um uso mais consciente desses ambientes naturais. Isso foi positivo, a gente conseguiu ter essa organização, a própria prefeitura se engajou com outros trabalhos de fazer uma sinalização para que as pessoas usem máscara, para que as pessoas levem seu lixo de volta. Então nós começamos a ter alguns controles. E aí a gente conseguiu, de uma maneira diferente, ao invés de as pessoas pensarem em bloquear totalmente o acesso, em regular os acessos. Vamos tentar regular de uma maneira consciente. Infelizmente, a gente chegou agora em Santa Catarina numa fase crítica, né, de pandemia, onde a gente foi, em conjunto com a prefeitura, a gente decidiu que realmente é o momento de fechar aí, durante uns 15 dias, pelo menos, os atrativos para dar uma acalmada. Porque a sociedade de Guabiruba começou a sofrer um pouco com a vinda de pessoas externas, né? Porque todas as cidades ao redor fecharam os seus atrativos. Então, como ficou aberto, a gente teve um certo problema. Mas dá para a gente organizar isso, né? E uma das coisas que tu tocou... Um comentário pode rapidinho sobre a sua fala, que é assim, toda atividade, né, gera impacto, assim, né? De modo geral, quando a gente pensa no ser humano fazendo uso da terra, algum impacto vai ter. Acho que quando a gente olha para esse tipo de ação que promove o uso público em áreas protegidas, assim, a gente está fazendo uma análise de trade-off, né? Assim, de ganhos e perdas, né? E tudo que você está descrevendo, né? Geração de emprego e renda, o mínimo impacto, a sociedade se apropriando do ambiente para trabalhar com voluntariado, de educação, de tirar o lixo da trilha, de fazer manutenção da trilha. Quer dizer, são tantos benefícios, né? Assim, até sociais, inclusive, assim, que quando a gente compara com locais, né, que criam áreas protegidas e que mantêm essas áreas fechadas, que não permitem que o público entre, que é um pouco que a gente viveu assim, né, ao longo da história de criação dos parques nacionais do Brasil, assim, a gente vê que, na verdade, em casos em que o uso público em unidades de conservação ocorre, geralmente isso ocupa um percentual mínimo, né, da área protegida, assim, até Iguaçu, parques supervisitados, um percentual, assim, menos de 10% da área está aberta para visitação e emprega milhões de pessoas e muda a vida das pessoas, né? Então, isso é realmente impressionante e legal da gente celebrar hoje em dia que nos últimos anos a visitação em parques nacionais no Brasil aumentou, né? E agora a gente consegue ver o quanto que o Brasil está preparado para implementar isso em todos os níveis, federal, estadual, municipal. Você está trazendo o exemplo das ações que vocês fazem, né, em unidades de conservação, em áreas naturais, enfim, de todos os níveis, trazendo para a rede de proprietários privados, né, o poder público, setor privado, etc., né, que é super legal. E sobre o Covid, né, assim, a quarentena, a pandemia, essa situação que a gente está vivendo agora, o mundo inteiro parou para discutir, né, visitação em parques nessa situação, né, de Covid-19, e a gente tem percebido um pouco, conversado com a Associação Mundial de Turismo de Aventura, com algumas entidades assim que representam o trade de turismo, que, na verdade, a gente está diante de uma oportunidade única, talvez, que a gente nunca tenha tido antes, que é, junto com a sociedade, desenhar esse uso, né, assim, com cuidado, com cautela, porque está todo mundo querendo fugir dos centros urbanos. Todo mundo entendendo que precisa da natureza. Tá um fugere urban, assim, talvez o maior que a gente já vivenciou, né, na história, assim. E talvez a gente nunca tenha uma possibilidade tão valiosa que nem essa que a gente está tendo agora, de construir junto, né, o futuro que nós queremos através dessa convivência, dessa cocriação conjunta, né, esse desenho da apropriação da sociedade, né, pela natureza, etc. Assim. Então, eu queria chamar a atenção assim, da sua fala, né, que você trouxe pontos super importantes, assim, né, que, na verdade, historicamente, sempre foram paradigmas assim, que a gente conviveu no Brasil, né, dentro desse tema.
É bem isso. E o arroba Parques Nacionais até comentou aqui, né, passou nos comentários a questão do pertencimento, né? Isso é extremamente importante, porque quando a gente faz com que a sociedade local é, veja aquele atrativo, por mais que ele gere um impacto, mas algo seu, e começa a proteger, ela começa a ter um envolvimento junto, não, por exemplo, no nosso caso, não só com a CEPAV ou com o poder público, ela começa a chamar a atenção para algumas coisas que precisam ser reguladas, né? Como você falou, de que maneira, qual é a melhor maneira de a gente fazer o uso disso? Porque a gente tem que saber respeitar a questão cultural do lugar, saber que tem pessoas que moram ali já há 20, 30 anos, que elas precisam ainda ter a sua qualidade de vida preservada, mas temos como chegar em algum consenso e organizar isso da melhor forma. Então, para isso é importante essa conversa, né? A gente precisa envolver todos eles. Eu costumo falar muito que a gente tem 3 pilares, né? A gente tem poder público, a gente tem sociedade civil e a gente tem também o privado, o ente privado, né? Que são os 3 pilares responsáveis por fazer esse tripé para que tudo funcione. Se um dos 3 não tiver envolvido, a gente fica fraco. Então a gente precisa trazer e aproximar a sociedade civil, seja ela organizada ou não, né? Associação de moradores, já existem quase em totalidade essas trilhas que estão sendo usadas para o caminho da Mata Atlântica, já são trilhas que existem, a gente não está abrindo trilhas novas, né? A gente está indo lá conversar com a sociedade e ver o que já tem, né? Aqui, o que é usado, como é que está, como é que não está, né? Até entrando nesse ponto, uma das coisas legais aqui de Santa Catarina, um outro projeto em si que foi bem abraçado, e aí pela EPAGRE, que é uma empresa de extensão rural do estado de Santa Catarina, que através da FEMESC foi assinado um termo de cooperação, e ela abraçou o Caminho da Mata Atlântica como um dos projetos para ela usar junto nessa extensão rural, e começar a trazer esses entes privados, esse pessoal que utiliza suas terras para uma forma de renda mais saudável, né, com outras alternativas. Então, a EPAG tem esses agrônomos por todas as cidades aqui. Inicialmente, o projeto ele compreende de Botuverá até a Grande Florianópolis, né? Então, é uma região enorme, pega inclusive áreas de pesca, né? Como Governador Celso Ramos, que tem um trabalho com a parte de mariscos, né? Cultivo de mariscos. Então, inclusive isso, para lá a gente está levando isso, e a EPAG abraçou esse projeto para levar para o rural e dizer, olha, nós temos outras opções para vocês que geram menor impacto, geram maior ganho. Então, eles começaram a trazer para nossas reuniões, que antes eram muitos montanhistas, só pessoas novas, começaram a trazer as pessoas do rural, do agronegócio, vamos falar assim, como tu comentasse lá no início, né? Está afastado. Na verdade, esse pessoal começou a ver que existem opções. Ele pode, às vezes, com uma pernoite, com uma oferta de serviço, com algumas outras opções, ele pode se adaptar. E essas pessoas, eles têm muitas trilhas, né, dentro das suas áreas, né? E aí eles começaram a dar dicas também, esses próprios proprietários começaram a dizer, não, mas aqui vocês não passam porque é fechado, porque lá é a minha propriedade, então passa por aqui, passa por lá. E a gente sabe que, inclusive em regiões, por exemplo, caminhos mais que vai passar por dentro de ambiente rural, já existe uma discussão dos próprios proprietários de eles começar a querer preservar mais aquela região onde vai passar o caminho, né? A trilha vai passar aqui, então eu vou começar a deixar isso aqui mais preservado, porque eu quero que o pessoal tenha uma visão da minha propriedade rural de uma forma diferenciada. Então a gente começa a entrar num mundo que a gente não conseguia antes, né? Através de uma parceria, né, como a EPAGRE, que veio agregar muito, e essa parceria ela não coloca não só pessoas, mas ela também traz investimentos, toda uma estrutura, por exemplo, com CIRAM, com desenvolvimento de mapas, com análise técnica, e usa o impacto do solo, que já está previsto no projeto, começa a ver editais possíveis de se trabalhar com arrecadação, também para poder fortalecer esse projeto. E aí a gente começa a fazer, através do projeto, também ligação entre entidades governamentais, que antes talvez não se comunicavam direito, não tinham
uma transação, né, de conversa muito legal, mas agora a gente já está a EPAGRE vindo como o cabeça, trazendo, por exemplo, o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro como um parceiro que também já era parceiro FEMESC. Então, a gente tem um projeto lá no Cambirela, hoje, de recuperação, de manejo, que está sendo liderado pelo pessoal da ACEM. É fantástico, eu estive lá participando de mutirão, inclusive. Agora, a gente está, né, ele está fechado e a gente está arrumando, fazendo limpeza de trilha, fazendo diversas atividades, tudo com custeio dessas entidades e com processo da entidade. Então, a gente já tem Polícia Militar Ambiental, já tem grupos gestores de região que já trabalhava naquele ambiente. Então, começou um envolvimento enorme de vários entes, né, diferentes aqui conversando um pouco, né. Deixa eu só ver aqui uma pergunta do Rubens, que ele pergunta essa questão da EPAGRE, né. Então, Rubens, até aproveitando já para esse gancho aqui, a gente teve na verdade, o processo com a EPAGRE, ele foi ao contrário. A EPAGRE teve presente numa palestra nossa, quando a gente estava apresentando o Caminho da Mata Atlântica, e eles adoraram a ideia, e eles fizeram o processo inverso. Então, alguém de dentro da EPAGRE veio conversar com a gente. Depois disso, eu e o Ricardo, que é presidente da FEMESC, nós fomos diversas vezes em Florianópolis, participar de reunião, explicar detalhadamente como funciona o projeto, como que é a ideia, como é toda a estrutura, qual que era o envolvimento do W, qual que era o envolvimento da federação, como funcionam as associações, os municípios, explicar para eles a metodologia que a gente aplicou aqui na Guabiruba, que deu certos em alguns processos, coisas deram errada, não foi tudo mil maravilhas, sempre tem alguma coisa de errada que serve como aprendizado, e aí a gente conseguiu escrever esse projeto em conjunto, tá? Então, é muito legal, e a própria EPAGRE se coloca à disposição, e outras pessoas que tiverem interesse, pode me procurar depois, ou procurar o @femesc.org.br, que a gente pode passar mais detalhes de todo esse projeto aí que está dando super certo, nós estamos super empolgados, tanto eu quanto o Ricardo, que é presidente da FEMESC, o próprio pessoal da EPAGRE extremamente empolgado, eles estão agoniado para fazer multirão, né? A gente teve que pedir para eles, olha, vamos esperar normalizar, mas galera de toda a cidade cobrando, assim, porque é um projeto que em cada cidade, por exemplo, tem um núcleo, né, local, organizado pelo próprio consultor EPAGRE, com diversas pessoas de trilha, de propriedades privadas, de diversos poder público, porque daí eles já conversam com o poder público de uma forma mais fácil. E aí tem em cada cidade, então tu imagina para a gente também conseguir apoiar eles, tem que se multiplicar, porque senão a gente não dá conta. Mas esse projeto com a EPAGRE é fantástico, é super legal, eu estou muito empolgado e sempre que possível eu estou junto com eles e tem dado resultados super positivos. Acho que é algo que pode ser replicado, sim. Já tive conversando, fazendo uma palestra explicando um pouco disso também num evento que o W estava apoiando no Paraná, então no Alto Paraná, então já tive falando um pouco desse projeto e acho que é super positivo explicar como funciona isso e quem sabe até fazer algumas trocas de informações com o próprio pessoal da EPAGRE para facilitar essa conversa. Com certeza, essa é uma super referência, né, Léo, que a gente quer que se multiplique mais e mais, assim, que de fato, de novo... boas práticas estão aí para ser compartilhada, né? Exato, legal, muito bom. A gente pega as boas práticas de todas as regiões, né? A gente conversa muito dentro das comitivas, dentro dessa parte de organização, a gente vai trocando muitas informações, isso que é legal, né? Não só dentro do nosso projeto, como outros projetos também, outras boas práticas. A ideia é somar, agregar valores, todo mundo trabalhar com um objetivo único, que é difundir a prática da trilha de longo curso como uma ferramenta de desenvolvimento, né? E tem dado muito certo, né? Até falando em números aí, hoje já que a gente está falando um pouco de voluntariado e de engajamento, sobre isso, sobre o voluntariado, pedir para você compartilhar um pouco essa parte mais em detalhe. Então, eu tive bastante envolvido com toda a parte realmente de voluntariado, assim, sempre. Então,
a comunicação passa por isso, né? A gente, lá no início até o Recotrippers, o @Recotrippers perguntou essa questão do retorno aos voluntariados, né? E eu vou explicar para ele, assim, a gente tem uma dificuldade imensa, né? Até de ter uma ferramenta de controle de todo esse voluntariado. A gente começou com um projeto, com uma certa dimensão, e aí hoje a gente já tem aí, eu puxei números atualizados hoje, até para o pessoal ter uma ideia, são 3.927 voluntariados cadastrados, é um número imenso, né? E a gente não tem uma ferramenta muito específica para gerenciar tudo isso, é muito feito na unha, né? Por trabalho voluntário nosso, de lá organizar isso, né? Então, para o pessoal ter uma ideia, 32% desse público está em São Paulo, né? Santa Catarina corresponde 12% do volume. Então, a gente tem uma lista aí de contatos hoje de voluntariados de 483 pessoas. Gerenciar isso é difícil, porque ferramentas de e-mail tradicional a gente não consegue avisar todo mundo. Então, normalmente a gente tem usava até antes de ter essa questão do Covid para avisos de mutirão, esse tipo de coisa, usava muito as redes sociais, né? O Instagram é a nossa principal ferramenta de contato com pessoas. Então, a gente acaba publicando lá esses mutirões para que as pessoas fiquem sabendo, se inscrevam para participar. Aqui em Santa Catarina, a gente tem alguns cuidados especiais de fazer seguro, já que tem a FEMESC envolvida, então é tudo um pouquinho mais chato essa questão de envolvimento. Mas tem dado retornos bem legais, bem positivos. Uma das coisas que eu vou compartilhar, por exemplo, a gente teve um incêndio no Parque Nacional da Serra do Itajaí, onde a gente utilizou essa rede de voluntariado para chamar pessoas para auxiliar no combate, né? O parque não tem brigada, a gente não tem infraestrutura nenhuma, e os voluntários foram responsáveis pelo primeiro combate que teve, até chegar a equipe que veio lá do Parnaso, uma equipe especializada. Antes já veio 2 do Parque Nacional de São Joaquim. Então, a própria chefia do Parque Nacional aqui se sentiu muito abraçada por esses voluntários que estavam lá frequentemente do lado, auxiliando, fazendo transporte de alimentação. A gente não tinha treinamento para combate, mas a gente estava fazendo o apoio. Então, infraestrutura de acampamento, transporte de alimentação, organização, logística, tudo isso. Então, a gente teve em torno de 100 pessoas interessadas em ajudar. Em alguns momentos a gente teve que dizer, não, para hoje eu não preciso mais, precisa para amanhã. Então a gente foi organizando. Mas até para esse tipo de ação, o voluntariado funciona muito bem. E a gente usa essa cadeia de comunicação para isso. Só que a gente tem algumas dificuldades, tem algumas falhas, a gente está tentando aumentar essa infraestrutura para começar a conversar melhor com esse nosso voluntariado. Começar a dar esse feedback para eles também, dessas pessoas que se cadastram, de saber o que está ocorrendo. A gente tem essa dificuldade e a gente está estamos mudando uma estrutura de site para conseguir falar de uma maneira mais fácil com eles, mais direta. Então tem toda uma equipe vendo aonde a gente está falhando e tentar resolver essas saídas aí. Tem uma coisa legal sobre o voluntariado, né? Durante a pesquisa que a gente fez para a estruturação do Bora Andar e tal, que a gente viu que muitas empresas têm lá na sua política social, né, um programa de voluntariado. E, invariavelmente, isso vira doação para creche, um trabalho em centros de idosos, alguma coisa que quando chega o fim do ano, invariavelmente as empresas falam, putz, precisamos encerrar o ano fazendo alguma coisa na parte de voluntariado da empresa. E muitas empresas, quando a gente conversou sobre a possibilidade deles fazerem uma conexão com o Caminho e com o Bora Andar e trabalharem a sua política de responsabilidade social, né, o programa de voluntariado das empresas na trilha, 100% das empresas que a gente conversou disseram que estavam muito interessadas, que com certeza trabalhariam em conjunto com as equipes do Caminho. Então esse é um outro ponto legal, assim, que acho que todo mundo pode explorar, né? Assim, essa parceria com o setor privado também para o voluntariado, né? Não é só pessoa física, né? São também as organizações, né? Que não deixa de refletir um pouco também, pensando nisso, em parceria com um ente privado, também não deixa de ser um pouco um paralelo, voltando lá para a coisa da EPAGRE, de, né, uma parceria com o setor
rural, né, para o caminho. Então, assim, na verdade, não tem fronteira, né? Assim, as fronteiras estão na cabeça Sim. das pessoas. E um outro ponto que eu queria falar também, Léo, é que assim, você sempre fala, puxa, tal situação teve falha, mas a gente está aprendendo e tal. Tem uma outra coisa legal que é a gente, assim, celebrar os erros, né? Quando a gente começou esse projeto lá atrás, cara, ninguém sabia muito bem como que ia ser. Tinha a referência da Appalachian Trail, que era, né, a primeira trilha mais histórica, mais, né, de maior sucesso, que foi criada originalmente há mais de 100 anos atrás, mais ou menos, assim, na costa leste dos Estados Unidos, e a gente via o tanto que isso era um case de sucesso, de engajamento das pessoas, até de compra de terra e doar para os parques, ou seja, o voluntariado ajuda na regularização fundiária, que é o nosso sonho de sucesso. Né, uma outra coisa que ocorre lá é o voluntariado trabalhar em ações de restauração para eles se sentirem caminhando num ambiente restaurado o tempo todo ao longo da trilha, que é um outro sonho de consumo, né? Um benchmark que a gente quer trazer para o projeto, né? Isso está super assim nos planos. Mas quando a gente começou a, né, trabalhar nisso aqui no Brasil, muita coisa aconteceu e tem acontecido, né? E é importante, acho, a gente reforçar a nossa vontade enorme, né, de ampliar a parceria, né, Léo, com todo tipo de rede, né, inclusive Rede Brasileira de Trilhas, várias organizações que têm trabalhado aí o uso público em UCs de modo geral, assim, né? Não só o uso público, mas várias etapas da cadeia produtiva, né, nos territórios, né? Para tudo, né? O uso público, ele está, nesse momento, eu acho que ele ganha uma evidência ainda maior, né? Mas, realmente, eu acho que todos os projetos são válidos. Como eu falei, a gente precisa agregar né, forças para conseguir o mesmo objetivo. Vai ser bem mais fácil trabalhar dessa maneira. Vou passar uma pergunta aqui do Rubens, @RubensBenini. Ele te pergunta, Carol, quais exemplos práticos de casos de sucesso de UC que foram bem aceitas pela comunidade local e quais os pontos que devemos considerar para que, de fato, tenhamos êxito nisso? Bom, o primeiro grande case assim que o mundo tem é a história de criação do sistema de parques dos Estados Unidos, né, em 1872. Começou com as paisagens mais belas, né, dos Estados Unidos serem planejadas, né, para a conservação, né, e prosperidade das gerações futuras, pensando no usufruto das pessoas, né? Então, assim, era olhar uma paisagem e falar, puxa, todo mundo tem que conhecer esse local e a gente precisa proteger para as pessoas conhecerem. Então, é assim, o ser humano, ele é o tema, ele é central, né, há mais de 100 anos na estruturação do sistema de parques nacional nos Estados Unidos. Não à toa, a indústria outdoor é uma das que mais arrecadam assim, nos Estados Unidos, está entre as top 3 que mais arrecadam na economia dos Estados Unidos, e pouco mais de 100 mil hectares de áreas protegidas lá recebem mais de 310 milhões de visitantes pré-Covid. Esses dados são pré-Covid. Quem sabe pós-Covid aumenta. Puxa, já estão começando, né, uma abertura, assim, e as cenas que a gente tem visto são bem impressionantes, assim. E aí, olhando para o lado de cá, assim, do Mapa Mundi, né, assim, a gente tem algumas unidades de conservação que elas foram criadas também por conta de um amplo apoio popular que queria que aquela área fosse preservada para eles continuarem visitando. A própria criação do Refúgio da Vida Silvestre de Alcatrazes, o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, né, assim, teve um amplo apoio de mergulhadores, né, assim, quando a gente olha para o Parque Nacional o Parque Nacional do Iguaçu, né, assim, as cataratas, toda aquela região, ela era uma fazenda, né, originalmente, que pertencia a uma família, né, e daí o Santos Dumont foi lá e falou, bom, não é possível esse local aqui continuar sempre dentro, né, assim, o benefício da visita nesse local fica restrito a uma família e os seus amigos, e daí, juntos, né, com o governo, decidiu-se, então, criar um dos parques nacionais mais visitados do Brasil, né, assim. Então, a gente também tem vários cases de sucesso em que a sociedade valoriza, né, cria um amor desde a época da sua criação
por conta dessa possibilidade de usufruto também dessas áreas. Isso é importante de reforçar, né? E agora, mais recentemente, essa semana, na terça-feira, teve uma aprovação assim quase que unânime no CONSEMA, no Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, para a criação do Monumento Natural da Mantiqueira, né? Que é por onde passa diversas trilhas, né? Inclusive Serra Fina, Marins e Itaguaré, etc., que são uma das trilhas também históricas mais clássicas assim no Brasil. Então, esse também é um movimento, enfim, acho que é importante, essa pergunta é bem legal, porque é importante a gente celebrar isso, né? Assim, e reforçar aqui para todo mundo que está participando o quanto que o protagonismo de cada um consegue sim fazer a diferença, né? Não só na nossa realidade, na conservação da natureza, mas essa conservação para usufruto das gerações futuras e a gente ter um ambiente mais equilibrado aí para todos, né? Assim, isso é muito legal. Sim. Até porque a gente está falando de um projeto de longo, né? Longa etapa, né? A gente tem metas aí de trabalho que a gente estipulou para 5 anos, para 10 anos, a gente está falando em 20 anos. Então, se a gente falar em educação ambiental hoje, em escolas com crianças, a gente está falando em ter um público mais consciente daqui a 20 anos, quando o nosso projeto é que a trilha esteja totalmente pronta para uso e que a gente consiga ter alcançado todos aqueles objetivos, né? Seja da conexão das áreas protegidas, conectar pessoas, conectar todo esse meio ambiente, a biodiversidade ter restaurado por completo, né? Então, esses objetivos podem ser trabalhados também, né? Como educação ambiental para que a gente possa ter essa visão, né? Porque o pertencimento dessas áreas protegidas também passa por esse momento de eles saberem o que existe próximo, né? Eu passei por um período de educação no qual eu não ouvi falar sobre unidades de conservação dentro do colégio. Ninguém me explicou que aqui próximo tinha unidade de conservação ou que existiam isso, qual que eram os objetivos dela, né? Hoje a gente já tem uma sociedade que começa a receber isso de alguma forma. Às vezes os próprios municípios trabalham, os próprios estados, mas cada um pode fazer a diferença, né? Às vezes uma simples placa de aviso às pessoas que ela está entrando numa unidade de conservação faz uma grande diferença, porque ela começa a ter um olhar diferente para aquele ambiente. Ela começa a identificar que aquilo ali está sendo preservado, ou que tem um objetivo, né? Nessa época de escassez, por exemplo, né, de estiagem que a gente está tendo, ficou muito claro, por exemplo, a gente tem um leito de rio que nasce dentro do Parque Nacional da Serra do Itajaí, e ele teve uma redução insignificante, muito baixa, próximo a todos os outros que estão fora, onde todas as nascentes estão fora. Então, o parque, por mais que ele gerou um certo problema inicial, né, com todas aquelas discussões do porquê o parque, que não foram indenizados e tal, a questão da sua preservação hídrica, ela teve efeito. Nesse momento já se mostra, num curto espaço de tempo, porque o parque comemorou a gente está comemorando 15 anos de parque, então a gente está falando num curto espaço de tempo, e ele já trouxe retorno para a sociedade, que fica diretamente ligado com a cidade de Blumenau. Então, todo o benefício gerado já se pagou num prazo curto. Imagina isso a longo prazo, né? Nos últimos 5 anos, cada vez mais eu vejo pegadas de animais silvestres próximos aos veios de água. Então, é frequente ver novamente as pegadas de pumas, ver mais presente, né, os vestígios de outros animais. Então, tudo isso vai começar a ter uma visão diferente, a gente construir uma sociedade com pensamento de preservação ao invés da caça, mostrar para eles que não tem a necessidade do corte de palmito, né, que a trilha está ali para eles terem um benefício maior. Então, tudo isso é válido e bem trabalhado por qualquer um membro da sociedade, né? Como tu falasse, a gente tem diversos atores aí que podem fazer esse trabalho. Deixa eu ver se a gente está nos últimos 10 minutos aqui, Carol, então eu vou dar uma passada aqui para ver se a gente tem mais algumas perguntas. Carol, conhece todo o CCMA, inclusive o final? Você sim pode falar sobre sua experiência e as condições atuais dessas UC no final do CMA?
Deixa eu ver. Se quiseres falar, a gente tem mais uma pergunta. Tem só um questionamento aqui do @Parques Nacionais, falando que 310 milhões nos Estados Unidos e 15 milhões no Brasil. Temos muita trilha para percorrer. Realmente, é incomparável os números, mas eles começaram talvez 20 anos antes que nós, então a gente tem um tempo aí para sair atrás disso. Pode passar a bola aí para ti. Percebido, eu vou começar por essa parte, que é assim, uma coisa que a gente percebeu também ao longo da experiência do movimento, Bora Andar, é que assim, agora aqui, claro, a gente está falando da trilha, né, do caminho como um eixo central aí de conexão. Mas assim, para algumas pessoas, assim, crianças, idosos, pessoas que estão nos centros urbanos e que têm zero conexão com caminhada em parque, às vezes ter umas 2, 3 horas de um piquenique, de uma atividade lúdica dentro da cachoeira, próximo à cachoeira, sabe assim, dentro do parque, é um super importante primeiro contato para essa pessoa se encorajar a dali a N tempos, ela voltar e ficar um meio período, ou passar um fim de semana, quem sabe um dia acampar, e aos poucos, então, ir caminhando nessa curva do engajamento, e quem sabe dali a uns anos, convidando mais pessoas, né, para entrarem, eu ia falar no barco, mas nesse caso pode ser o Jeep. A gente teve uma experiência assim, nesse tipo, né, do Bora Andar no Caminho da Mata Atlântica, lá no Rio de Janeiro, no Parque Nacional da Tijuca, junto com o Instituto Alana, onde a gente fez algumas sessões de capacitação de famílias para convidarem de forma voluntária os parceiros do bairro, assim, a escola, o vizinho, que poderia ser desde um bilhete embaixo da porta, um grupo de WhatsApp, o que quer que fosse. E treinamos, né? A gente trabalhou num pacote de experiências que poderiam ser trabalhadas com várias idades, assim, e muitas famílias com criança, idoso, etc., dentro do parque. E ao final de 6 meses, assim, de trabalho com os voluntários, tiveram algumas escolas lá no Rio de Janeiro que incorporaram isso na sua grade curricular por influência dos pais que participaram desse treinamento, desse programa que a gente fez com eles, entendeu? Então, olha o resultado disso, assim, o que isso vai significar para as outras crianças que estão estudando na escola, que vão ter a possibilidade de uma vivência diferenciada e abrir o seu olhar para isso, né? Assim, estudando isso na escola. Assim. E aí, sobre o caminho, você quer falar? Não, eu só ia falar que a gente tem mais uns 5 minutos aí, então vamos só rapidamente a outra pergunta. Sempre que eu posso, eu vou para a Serra do Mar, eu até, enfim, agora, no tempo livre, quando eu posso me isolar aqui da Guarantena em São Paulo, eu vou para algum cantinho da Serra do Mar por onde a trilha passa. Tal qual a Appalachian Trail e várias trilhas longas, isso é um plano de vida, né? Assim, ao longo dos anos, né, tirar umas férias, caminhar um trechão, depois tirar outro momento com a família e fazer uma outra vivência. Então, o meu plano é, sim, conhecer todo o caminho em detalhes, mas eu já estive, enfim, em muitas unidades de conservação, caminhando aí pelo caminho, desde o Rio de Janeiro até Santa Catarina, assim, em todos os estados. Não sei se eu posso dizer em todos os trechos, mas é bem próximo disso, assim, e realmente, a cada ida, eu volto mais transformada e apaixonada e com vida energizada, querendo que todos possam viver isso, assim. E até lembrando para o pessoal que o projeto, ele não é algo fechado, né? A cada desenvolvimento, a cada envolvimento com a sociedade, o projeto muda. Se a gente pegar lá no início, a gente falava um projeto com mais de 2.800 quilômetros, a gente já está falando mais de 4.000 quilômetros, a gente já está passando por 130 áreas protegidas. Lá no início a gente falava em, se não me engano, 50, mais de 70. Então, esse projeto, na verdade, a gente até fala que ele nunca vai ficar pronto, né? Porque toda vida vai ter uma mudança, vai ter um ajuste, e a nossa proposta é que tenha diversos níveis de trilha, inclusive, para poder atender isso que tu falasse, né? Atender aquela pessoa que quer fazer só um passeio de algumas horas, como atender aquela pessoa que quer botar a mochila nas costas e viajar 6 meses de mochilão aí, conhecendo toda a Serra do Mar.
Então, a gente quer abranger todo mundo, inclusive ter trilhas que possam, adaptadas para as pessoas, sensoriais, diversos projetos a gente tem já aparecido aí nessa proposta de ser desenvolvido. Então, acho super legal essa vertente, essa visão, né? Então, Ana, Carol, desculpa. Vamos se despedir aí do pessoal. Vou abrir a palavra para ti aí. Tem mais uns 2 minutinhos, então, aí para a gente se despedir. Palavras finais assim que eu queria dizer é que a beleza de projetos como esse é que eles são de todos, eles pertencem a todos, né? E que todo o seu sucesso, a conservação da Mata Atlântica só é possível a partir do momento que todo mundo entende a importância disso para suas vidas e assume protagonismo assim, em sua defesa. Então, o movimento Bora Andar, o Caminho da Mata Atlântica existe por causa disso. E eu espero que muitas pessoas saiam inspiradas para serem protagonistas, para chamarem mais pessoas para esse grande movimento. Queria agradecer e parabenizar muito vocês pelo trabalho lá em Santa Catarina, né? Vocês são demais, incríveis e inspiram muito aí o pessoal dos outros estados. É muito bom trabalhar com vocês aí, ter trabalhado ao longo desses anos todos. Espero que a gente possa fazer mais juntos também. Valeu, obrigado, Carol. Nossa, para nós é um prazer poder abraçar esse projeto. Ele tem ajudado muito a desenvolver as trilhas aqui na região, porque a gente costuma falar, né, que o Caminho da Mata Atlântica, por ter o apoio do W também, ele abre muitas portas para a gente consegue chegar, né, o Pandinha às vezes chega sorrindo em alguns lugares e auxilia bastante ter esse apoio. A gente está super empolgado, a gente sabe das limitações que existem, mas é fantástico, assim, poder trabalhar, poder ter essa parceria e ter diversas pessoas envolvidas no projeto, saber que uma IPAGRE abraçou a causa, o IMA já abraçou, unidades de conservação, inclusive assuntos de saúde, como né, a divisão epidemiológica aqui de Santa Catarina, que também abraçaram isso, é super importante. Eu vou aproveitar aqui os últimos minutos para convidar o pessoal também. Para a semana que vem, a gente tem a nossa live número 5, né, dia 7, que é a próxima terça-feira, falando da ciência cidadã e saúde silvestre no caminho da Mata Atlântica. Então, a gente vai ter uma conversa aí da Márcia Chame, da pesquisadora do Fiocruz, com a Renata Gatti, que é bióloga aqui da DIV, vai ser mediado pelo Pedro Zeno, que é um cientista social, guia de ecoturismo, do @maistrilhas Rio de Janeiro. Então, convido todo mundo aí a semana que vem grudar aqui, não deve ter mais nenhum problema, e aí Santa Catarina vai estar de novo aí falando um pouco do projeto, a DIV tem uma parceria legal com a EPAGRE, e está todo mundo junto aí trabalhando com os mesmos objetivos de preservação da vida silvestre e também usando o caminho como uma vertente para isso. Carol, muito obrigado pela tua participação, por ter conseguido adiar de ontem para hoje aí por causa dos problemas que eu tive, e agradeço todo mundo que esteve colado aqui com nós no @Caminho da Mata Atlântica para conversar um pouco sobre esse assunto. E a gente convida todo mundo que ainda não é cadastrado como voluntário, correr lá no nosso site, tem um link lá, um formuláriozinho bem fácil, se cadastra lá que a gente está desenvolvendo, trabalhando uma ferramenta para facilitar a comunicação, e sempre fica ligado no nosso Instagram, que é o nosso principal canal de comunicação com todo mundo, é por lá que a gente fala com todos vocês. Valeu, brigadão, Carol, obrigado para todo mundo, um abraço, pessoal, valeu. Obrigada, pessoal.